Olá a todos, bem-vindos ao canal de Mocho. Vou neste vídeo resolver mais uma questão relativamente ao 11º ano, uma questão que incide então no tema da trigonometria, mais concretamente em condições trigonométricas. Este é um desafio que não foi elaborado por mim, foi elaborado por este meu amigo José Carlos Pereira, que é nada mais nada menos do que o autor do livro de preparação para o exame de Matemática A de 2014. Pessoalmente gosto bastante, aprecio bastante os problemas do José, visto que são problemas assim bem puxadinhos e que fogem claramente àqueles problemas mais rotineiros que podemos encontrar nos manuais ou mesmo nas fichas que existem à disposição na internet. Bem, vamos então resolver aqui o desafio. A questão é a seguinte: determina os valores reais de k que verificam a seguinte condição. E a condição é a seguinte: temos então 6 seno de x exatamente igual a k quadrado cosseno de x mais π menos k seno de x menos π sobre 2. E isto tendo em mente que o nosso x varia então no intervalo de menos π sobre 4 até π sobre 2. Aberto. Ok. Bem, como é que resolvemos isto? Vou então simplificar em primeiro lugar aqui a expressão, porque esta expressão dá para simplificar, ok? E bastante. Né? Então esta expressão é equivalente a eu ter 6 seno de x igual. Vou então fazer aqui reduções ao primeiro quadrante. E, por exemplo, o cosseno de x mais π. Vocês têm de ter em mente o círculo trigonométrico. X mais π, andarei então aqui no terceiro quadrante e aqui o cosseno é negativo, então o cosseno, vou colocar aqui o cosseno de x mais π será exatamente igual a menos o cosseno de x. Okay? O ângulo está aqui no terceiro quadrante, o cosseno é negativo, então terá o valor simétrico aqui este ângulo x, teríamos aqui no primeiro quadrante, este ângulo é x e adicionando π, né? Teria então aqui π mais x e este seria x. Em termos de cosseno, o valor do cosseno tem um valor simétrico. Terei então aqui, vou colocar assim, que é para perceberem. Vou abrir parênteses e fica então com menos cosseno de x. Podiam logo, se quisessem, até colocar logo menos k quadrado cosseno de x, mas é só para perceberem depois de onde vem esse tal menos. Terei então aqui menos, agora k seno de x menos π sobre 2. Vou então perceber que redução é que podemos fazer aqui neste ângulo seno de x menos π sobre 2. Vou então aqui ao círculo trigonométrico porque dá sempre para perceber melhor exatamente as relações de redução ao primeiro quadrante. Terei que pensar onde é que eu estou nesse ângulo x menos π sobre 2. Pessoalmente, existem muitos alunos que preferem até pensar neste ângulo não como x menos π sobre 2, mas como menos π sobre 2 mais x. É capaz, em termos intuitivos, de ser uma ideia melhor. Não é? Então, teremos aqui o círculo e vamos ver onde é que está esse ângulo, que é exatamente o ângulo menos π sobre 2. Então, menos π sobre 2 estaria aqui. E depois adicionando x, então adiciono este ângulo x, então estaria mais ou menos aqui. Ou seja, aqui seria o ângulo menos π sobre 2 mais x. Encontro-me então no quarto quadrante, cujo seno no quarto quadrante é negativo. E nestes ângulos x mais ou menos π sobre 2, teremos aqui neste caso menos π sobre 2 mais x, estaremos a falar de ângulos complementares. Sendo assim, o seno passa a cosseno. Okay? Então terei que o seno de x menos π sobre 2 ficará então cosseno de x, mas tendo em mente que estou no quarto quadrante, onde o seno é negativo, isto ficará então menos o cosseno de x. Então vou substituir aqui esta expressão, terei menos, ok? E depois terei aqui k vezes, e fica então aqui com menos o cosseno de x, ok? Isto tendo em mente o mesmo intervalo, e vou considerar esse intervalo, não vou voltar aqui a escrever, mas vou ter em mente depois vamos ter que olhar para aquele intervalo. Bem, isto será então equivalente a eu ter 6 seno de x, vou agora simplificar aqui a expressão. Este menos pode passar aqui para trás e fica então com menos k quadrado cosseno de x, menos com menos, isto é tudo a multiplicar, não é? Menos, o k é mais, mas depois ali é menos, menos com mais dá menos e com menos dá mais, certo? Então fico com mais k cosseno de x.
E agora, o que é que podemos fazer com esta expressão, que não seria nada fácil de partir já, por exemplo, à variação, partir para a condição trigonométrica, não seria nada fácil partir desta expressão. No entanto, há aqui uma simplificação mais, e penso que estará aqui a chave do exercício que podemos fazer. Por exemplo, olhando aqui para o segundo membro, ou seja, tendo então menos k quadrado cosseno de x mais k cosseno de x, apetece-me então pôr o cosseno de x em evidência. Ficaria então com 6 seno de x, exatamente então pondo o cosseno de x em evidência, abria aqui parênteses e ficava com menos k quadrado mais k. Agora, podia então isolar aqui o menos k quadrado mais k no segundo membro, podia dividir tudo pelo cosseno de x, dividindo o segundo membro e o primeiro por cosseno de x, ficaria então com a seguinte expressão: 6 seno de x sobre cosseno de x, aqui os cossenos simplificam, e daria então exatamente menos k quadrado mais k. E agora repara que este seno de x a dividir por cosseno de x nada é mais do que a tangente, não é? Vocês sabem que a tangente de x será exatamente o seno de x sobre o cosseno de x. Sendo assim, então, esta expressão será equivalente a eu ter 6 tangente de x exatamente igual a menos k quadrado mais k. Isolando então aqui a tangente, né? Divido tudo por 6, divido o primeiro membro por 6 e divido o segundo membro por 6 e ficaremos, aqui os 6 simplificam e ficam a tangente de x exatamente igual a menos k quadrado mais k. Okay? E temos então aqui a expressão bastante mais simplificada. Bem, depois de simplificarmos aqui a expressão, o que vou fazer é então observar aqui este intervalo. Okay? Vou observar a variação da tangente, não é? Porque a minha expressão é a tangente de x igual a menos k quadrado mais k. Vou então observar que valores é que a tangente toma neste intervalo. Isto é muito importante, esta fase. Okay? Eu vou colocar aqui um olho que é para vocês perceberem que é mesmo olhar bem para isto. E vou perceber que valores é que a tangente toma exatamente neste intervalo, ou seja, de menos π sobre 4 a π sobre 2. Vou então representar aqui mais uma vez o círculo trigonométrico para perceber melhor essa variação. Terei então menos π sobre 4, estarei aqui no quarto quadrante, né, onde este ângulo seria menos π sobre 4. E vou então de menos π sobre 4 até π sobre 2, que é exatamente aqui, no semi-eixo positivo ou y. E agora, até para perceberem melhor, vou até marcar aqui a linha da tangente, a linha onde é a medida da tangente, que é uma tangente aqui ao círculo. Seria esta linha aqui, será a linha onde vamos medir a tangente. E vamos perceber que valores é que a tangente toma. Em menos π sobre 4, o valor da tangente em menos π sobre 4, eu penso que ninguém terá dúvidas em dizer que é menos 1. Tem exatamente o valor simétrico, aqui este ângulo π sobre 4. E a tangente π sobre 4 é 1. A tangente menos π sobre 4 tem exatamente o valor simétrico, ou seja, menos 1. Depois, o ângulo começa a crescer, não é? Estamos aqui em menos π sobre 4, o ângulo começa a aumentar, a dirigir-se até π sobre 2. Então, que valores é que a tangente toma, não podendo ser π sobre 2? Em π sobre 2 não há tangente. Então, que valores é que... E porquê é que não há tangente? Às vezes colocam essa dúvida, não é? Porquê é que aqui em π sobre 2 não há tangente? Ela não existe. Então, fazendo aqui um pequeno à parte, vocês sabem que a tangente de x seria igual ao seno de x sobre o cosseno de x. Pensando então na tangente de π sobre 2, eu podia dizer que a tangente de π sobre 2 seria igual ao seno de π sobre 2 a dividir pelo cosseno de π sobre 2. Sendo assim, então, essa tangente de π sobre 2 seria igual o seno em π sobre 2, o seno é 1 e o cosseno é 0. Então eu teria 1 sobre 0. E 1 sobre 0 em matemática é indefinido. Ninguém sabe qual é o valor de uma divisão por zero, é indefinido, não temos definição. Daí a não existência da tangente exatamente em π sobre 2 e depois também em 3π sobre 2 a tangente também não existe porque voltamos a ter essa situação onde o cosseno é zero. Bem, isto era só uma parte, vamos então perceber melhor a variação da tangente exatamente naquele intervalo. E se tiverem atenção exatamente aqui ao círculo trigonométrico e esta variação, o valor mais baixo, ou seja, menor
que a tangente toma neste intervalo é aqui no menos 1. E depois a tangente cresce, 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 cresce até infinito, né? Até mais infinito. Então que variação é que vamos ter aqui da tangente? A tangente, né, de x neste intervalo. Ok, vou então colocar isto corretamente e vou escrever então o seguinte. Como x pertence então àquele intervalo de menos π sobre 4 até π sobre 2, aberto, né? Portanto, a tangente x neste intervalo será sempre maior ou igual a menos 1. E é aqui que temos então, é com isto que vamos criar a nossa inequação. Porque se a tangente x neste intervalo é maior ou igual que 1, e se a tangente x é igual a menos k quadrado mais k, então daqui eu vou concluir o seguinte, eu vou concluir, né? Portanto, né? Então, até poder colocar, então, o menos k quadrado mais k, eu penso que me enganei aqui em algo. Exato, exato. Aqui é menos k quadrado mais k, mas a dividir por 6. Ok, eu esqueci-me aqui deste pormenor. Teremos então menos k quadrado mais k a dividir por 6 e não menos k quadrado mais k. Ok. Então este menos k quadrado mais k a dividir por 6 terá também que ser maior ou igual a menos 1. Eu penso que dá para perceber, né? Se a tangente x é maior ou igual a menos 1 neste intervalo, e como a tangente x é igual a menos k quadrado mais k a dividir por 6, então este mesmo menos k quadrado mais k a dividir por 6 terá também que ser neste intervalo maior ou igual do que 1. E teremos então aqui a inequação para trabalharmos e para descobrirmos então os valores de k. Vou então continuar a resolver isto no slide seguinte. Teremos então a seguinte situação. Menos k quadrado mais k a dividir por 6 maior ou igual do que menos 1. Bem, vamos resolver esta inequação. Isto não é novo, já estariam habituados a fazer isto no 10º ano, por exemplo, quando era uma função quadrática. Vamos então reduzir ao mesmo denominador. Posso multiplicar então este segundo membro por 6 e ficaria aqui com a seguinte situação. Menos k quadrado mais k a dividir por 6 maior ou igual a menos 6 a dividir por 6. Nesta fase, como é que eu perco aqui os denominadores? Muito simples, posso então multiplicar aqui o primeiro membro por 6 e compensar no segundo fazendo a mesma multiplicação. Desta forma, os 6 aqui se simplificam e ficamos então com a seguinte inequação. Ficamos então, deixem-me só escrever aqui a preto. Ficamos então com menos k quadrado mais k maior ou igual do que menos 6. E vou então passar este menos 6 para o primeiro membro. Okay? Ficando então com menos k quadrado mais k mais 6 maior ou igual do que 0. Agora, nesta fase, vamos ter que fazer aqui um cálculo auxiliar. Ou seja, vamos ter que encarar esta inequação como existindo uma função qualquer cuja expressão fosse menos k quadrado mais k mais 6. Isto para quê? Para estudarmos o sinal dessa função, para percebermos então a solução aqui dos valores de k. Porque teremos então aqui uma função quadrática, que será uma parábola, mas para encararmos isso, teremos que imaginar aqui uma função cuja expressão é exatamente esta, para fazermos o estudo do sinal. Então, o que é que vamos fazer? Em primeiro lugar, vamos ter que calcular as raízes desta expressão, que no fundo será colocar então menos k quadrado mais k mais 6 igual a 0. E teremos então aqui que trabalhar a fórmula resolvente, não teremos aqui outra hipótese. Então, vamos concluir que k é igual a menos b, ou seja, os coeficientes aqui seriam a igual a menos 1, b igual a 1 e c igual a 6. Teria então k igual a menos b, ou seja, menos 1, mais ou menos b quadrado, ou seja, 1, menos 4 vezes a, ou seja, menos 1 vezes c, que seriam 6. Isto tudo a dividir por 2a, ou seja, 2 vezes menos 1. Isto é equivalente a então ter k, eu agora vou acelerar aqui um bocado os cálculos, ok? Menos 1, mais ou menos, a raiz de 1 menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, 4 vezes 6 dá 24 e 24 mais 1 dá 25. Teria então aqui a raiz de 25, tudo a dividir por menos 2. Isto então, terei então aqui duas soluções. Uma, o k será exatamente igual a menos 1
mais a raiz de 25, ou seja, 5, tudo a dividir por menos 2. E neste caso teria que o k seria igual a menos 1 menos a raiz de 25, ou seja, menos 5 a dividir por menos 2. Posso então dizer que o k será igual a menos 1 mais 5, teria então 4 a dividir por menos 2, ou seja, menos 2. Ou então o k será igual a menos 1 menos 5 dá menos 6, que a dividir por menos 2 daria 3. Tem então aqui as duas raízes, ok, desta equação do segundo grau. Agora, terei que ter em mente então a tal função quadrática para fazer o estudo do sinal. E repara, se estas são as raízes, menos 2 e 3, fazendo então aqui um esboço da minha função quadrática, como este coeficiente que está aqui com a variável ao quadrado, neste caso o k ao quadrado, é menos 1, a concavidade é voltada para baixo, ok? Porque o a é menor do que 0. Se o a fosse maior do que 0, a concavidade seria voltada para cima. Neste caso, como o meu a é menor do que 0, né? É menos 1, então a concavidade da parábola será voltada para baixo. Terei então aqui as duas soluções, em menos 2 e depois em 3. E vou estar aqui o sinal. De menos infinito a menos 2, a minha função é negativa. E entre menos 2 e 3, a função é positiva. E de 3 até mais infinito, a função volta a ser negativa. Agora, vou então olhar aqui para o que eu pretendia. Eu pretendia saber então quando é que esta expressão seria maior ou igual do que 0. E maior ou igual que 0 será exatamente aqui. Ou seja, entre menos 2 e 3. Se pode ser 0, então este ponto vamos considerar o menos 2 e 3 e em termos de intervalo será fechado. Podemos então dar já a solução. Sendo assim, a solução da equação seria o seguinte: k pertence então a R, tal que esse k seja exatamente maior ou igual do que menos 2 e menor ou igual do que 3. E esta seria então a nossa solução da equação, ou seja, os valores k poderia tomar dentro daquelas condições iniciais. Bem, fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço.